Olá! Foram mais de 16 horas de discussões e votações de projetos no plenário da Câmara nessa semana. Se você não conseguiu acompanhar tudo, porque foi muita coisa, veja agora no resumo da semana. Vamos começar com um projeto que mudou as regras do imposto de renda, assunto que interessa a todo mundo. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado para virar lei. Se isso acontecer, as principais mudanças são as seguintes. Os sócios de empresas que faturam mais de R$ 4.800.000 por ano vão passar a pagar imposto de 15% sobre os dividendos que recebem, ou seja, o lucro líquido que fica com eles. Isso vai valer inclusive para profissionais liberais, como médicos e advogados. A proposta inicial do relator, o deputado Celso Sabino, era de 20%, mas um acordo entre vários partidos reduziu a alíquota. Mesmo assim, a maioria dos deputados considerou um avanço, porque hoje essas retiradas não pagam nada de imposto. Só ficarão isentos do pagamento desse tributo os sócios de empresas do Simples e aquelas com faturamento anual de menos de R$ 4.800.000, ou seja, as pequenas e microempresas. O projeto também acaba com os chamados juros sobre capital próprio, uma maneira de distribuir lucros das empresas pagando menos impostos. O projeto ainda reduz a alíquota base do imposto de renda das pessoas jurídicas, de 15% para 8%. Para o contribuinte comum, pessoa física, a proposta aumenta a faixa de isenção. Hoje, só não precisa declarar imposto de renda quem ganha até R$ 1.900 por mês. A proposta aumenta essa faixa para quem ganha até R$ 2.500 por mês, um reajuste de 31% da tabela, que fará com que 16 milhões de pessoas fiquem isentas. O projeto também aumenta a faixa de quem paga a maior alíquota de imposto de renda. Hoje, quem ganha mais de R$ 4.664 paga 27,5%. Se a proposta virar lei, esse percentual será aplicado a quem ganha mais de R$ 5.300. Além disso, será possível a qualquer contribuinte optar pela declaração simplificada, só que o projeto reduz o desconto no pagamento dos atuais R$ 16.700 para R$ 10.500 para quem fizer essa opção. Foi preciso muita negociação para que o projeto fosse votado, já que muitas empresas eram contra a tributação dos dividendos e governadores e prefeitos temiam perder recursos, já que esses impostos que foram reduzidos ajudam a abastecer os fundos constitucionais destinados a estados e municípios. O relator garantiu que não vai haver perdas e defendeu a importância dos benefícios para as micro e pequenas empresas para a retomada da atividade econômica. 874 mil empresas no Brasil estão no lucro presumido com faturamento de até 4.800.000 por ano. E votar a favor desse projeto significa deixar toda essa quantidade de micro e pequenos empresários. Quem tem um pequeno restaurante, que tem um pequeno bar, que tem um pequeno posto de combustível, que tem uma pequena prestadora de serviço, e nós vamos reduzir o seu imposto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou a aprovação, destacou o papel dos deputados na elaboração do texto e disse que o projeto faz justiça social. Esse projeto não é um projeto de governo, isso é um projeto de Estado, isso é um projeto de toda a Câmara, isso é um projeto de todas as lideranças que tiveram um trabalho árduo, longo, de convencimento de todos os senhores deputados. Se nós não tivemos unanimidade, é porque esse tema não carece, não precisa e não era possível. E dizer que este projeto, ele inova no Brasil, fazendo a cobrança de dividendos, fazendo justiça social. O projeto do imposto de renda não foi o único com impacto na economia. Deputados e deputadas também aprovaram uma medida provisória que flexibiliza regras para o transporte de cargas e atende reivindicações dos caminhoneiros. A ideia é baratear o custo do frete. A MP aumenta a tolerância para o excesso de peso por eixo nos caminhões de carga sem aplicação de multa. Essa tolerância hoje é de 10% e com a MP sobe para 12,5% acima do peso máximo permitido por eixo. A medida provisória também permite que caminhões flagrados com irregularidades possam ser liberados, desde que as infrações não representem perigo na estrada e sejam corrigidos em um prazo de 15 dias. O texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Vicentinho Júnior. Como atende diversas reivindicações de caminhoneiros, acabou aprovado por ampla maioria do plenário, com 423 votos favoráveis e apenas 9 contrários. Até a oposição votou a favor e o governo comemorou. Essa matéria é extremamente importante para o desenvolvimento econômico do nosso país. Nós estamos falando de uma categoria que transporta empregos, transporta oportunidades. Nós estamos falando de uma categoria que percorre milhares de quilômetros de estradas nesse país, estradas muitas vezes que não têm um traçado adequado para evitar acidentes, estradas sinuosas,
estradas que precisam sim de duplicação. O plenário também aprovou outra medida provisória, essa sobre um setor estratégico e complexo, a energia nuclear. A MP cria um órgão para monitorar, regular e fiscalizar as atividades e instalações nucleares no Brasil. Esse órgão será criado a partir do desmembramento da Comissão Nacional de Energia Nuclear e terá como atribuições estabelecer normas sobre segurança nuclear, controlar os estoques e as reservas de minérios nucleares, conceder autorizações para a transferência e o comércio de minerais radioativos e conceder licenças para usinas nucleares e reatores de pesquisa. A MP também estabelece regras para exploração, exportação e mineração de minérios radioativos, como urânio e tório, e prevê multas de até R$100 milhões para irregularidades graves, como vazamento de material radioativo. Deputados da oposição manifestaram preocupação em relação à segurança do uso de materiais nucleares e a forma de nomeação da diretoria do órgão. A medida provisória deixou com a Marinha, e não com o novo órgão, o poder de fiscalizar embarcações nucleares, como submarinos e navios. A oposição tentou tirar esse dispositivo e deixar a atribuição com controle civil, mas a emenda foi rejeitada. Mas o relator da MP, deputado Danilo Forte, acatou a emenda que dá ao Senado o poder de aprovar a nomeação do presidente e dos diretores do órgão, que terão mandatos fixos. Ele chamou a atenção para a importância de regular essa área. Nós temos usinas funcionando, nós temos usinas em construção e a gente precisa regulamentar a situação. Ruim é do jeito que está. Um órgão só projeta, executa, fiscaliza e audita. O que tem acontecido com relação à falta de fiscalização peremptória, coercitiva, no sentido de punir, de fato, quem erra, na estrutura administrativa do Brasil de hoje não tem. Então, a criação da autoridade vem exatamente no sentido de dar um protagonismo, de dar uma ação real de controle sobre essa situação. As duas medidas provisórias, tanto a dos caminhoneiros como a da energia nuclear, seguiram para análise do Senado. A MP da energia nuclear não foi a única proposta que envolve alta tecnologia aprovada pelo plenário. Deputadas e deputados também aprovaram uma PEC que inclui na Constituição a proteção de dados pessoais como direito de todos os brasileiros. Os dados pessoais são considerados o novo petróleo na economia mundial. E todo mundo fornece seus próprios dados, até mesmo sem querer, quando usa, por exemplo, qualquer aplicativo de celular ou faz compras pela internet. No mundo todo existe a preocupação sobre o controle do uso desses dados pelas empresas. Em 2018, o Congresso já tinha transformado em lei a criação de um órgão para cuidar do assunto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e uma lei geral de proteção dos dados pessoais. O relator da PEC falou da importância de garantir mais essa camada de proteção. Todos nós aqui utilizamos sistematicamente aplicativos na internet. E o manejo desses aplicativos se dá, sobretudo, a partir da oferta desses dados pessoais, que muitas vezes é objeto de manipulação, sem que cada um de nós saiba os riscos que oferece à nossa privacidade a manipulação dessas informações. Essa emenda à Constituição já tinha sido aprovada pelo Senado e, como foi alterada na Câmara, volta para a análise dos senadores. E, como acontece pelo menos desde março do ano passado, também foi aprovado um projeto que tem a ver com o enfrentamento da pandemia. Dessa vez, foi um projeto que permite aos secretários de educação dos estados continuarem a adotar as medidas excepcionais, mesmo depois que o decreto de calamidade pública perdeu a vigência no fim do ano passado. Entre essas medidas que as secretarias de educação poderão continuar a adotar, está a suspensão da obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos. Elas também poderão continuar a adotar o ensino remoto e antecipar a conclusão de cursos de medicina ou cursos técnicos relacionados ao combate à Covid, desde que cumprido 75% da carga horária. O projeto elaborado a pedido das secretarias da Educação foi aprovado por unanimidade e agora vai para o Senado. Vai permitir que cada escola possa organizar o seu calendário. Nós sabemos que muitas escolas já retomaram o seu trabalho de maneira remota, de maneira híbrida, mas nós temos muitos desafios em relação à organização curricular. Então, esse PL, ele simplesmente estende o olhar e a organização que foi dada pelo Congresso em relação ao cumprimento dos dias, a organização curricular, dando ciência e segurança para que as escolas possam se organizar. Espera aí que não acabou, não.
Deputados e deputadas começaram a discutir no plenário do Congresso da Câmara o projeto que institui um novo Código Eleitoral, uma consolidação de toda a legislação sobre eleições, que pode ser adotado já na eleição do ano que vem. O texto, apresentado pela relatora, a deputada Margarete Coelho, tem 902 artigos e contém algumas inovações, como a permissão de candidaturas coletivas para deputado e vereador, punição pela disseminação de fake news, limites aos poderes do Tribunal Superior Eleitoral, estímulo à candidatura de negros e mulheres e cláusulas que já provocam discussões no plenário. Um dos principais pontos de divergência entre os partidos é a previsão de uma quarentena de 5 anos de afastamento antes das eleições para que militares, policiais militares, juízes e promotores possam se candidatar. Deputados que têm origem nas forças policiais ou militares criticaram a proposta, que consideram uma cassação de direitos. Outros deputados criticaram outros pontos, como o fato de a proposta complexa não ter passado por uma comissão especial, e também mudanças no critério de distribuição de votos nas eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores. Mas todos concordaram sobre a importância de consolidar a legislação eleitoral, que tem sido alterada a cada eleição e não está preparada para lidar com questões recentes, que são preocupação no mundo todo. Questões extremamente conflituosas, como a entrada da internet na propaganda eleitoral. Temas que a nossa legislação atual não dá conta. Se há um consenso, se há uma certeza, é de que a legislação eleitoral vigente, ela não dará conta do pleito eleitoral de 2022. Não temos instrumentos para a realidade que o processo político vive hoje. Não temos como dar garantia, não temos como dar instrumentos para que a Justiça Eleitoral possa realizar seu papel de organizadora e controladora. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a votação desse projeto na próxima quarta-feira. Até lá, os deputados poderão apresentar sugestões de mudanças no texto. Na semana que vem, eu conto como terminou essa história. Até lá.